A importância de rezar durante o dia. Santa Catarina de Bolonha, uma das figuras mais reverenciadas da espiritualidade católica, sempre teve uma relação profunda com o rosário. Para ela, a oração não era algo restrito a momentos específicos de adoração, mas uma prática que deveria acompanhar o cristão durante toda a sua jornada. Em suas palavras, a oração não se limita às horas em que estamos sozinhos, mas se estende a todos os momentos da vida cotidiana. Imaginemos o nosso dia: acordamos, enfrentamos o trânsito, o trabalho, as tarefas domésticas, a correria de um mundo moderno que nos exige atenção constante. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados e perdemos de vista a importância de reservar um momento para a oração. No entanto, Santa Catarina nos ensina que a verdadeira devoção é aquela que permeia todos os aspectos de nossa vida. Ela não está limitada ao momento em que nos ajoelhamos diante do altar, mas deve estar presente até nas tarefas mais simples, como lavar os pratos, cuidar do jardim ou dirigir para o trabalho. O rosário, para Santa Catarina, não era apenas um objeto de devoção que ficava guardado em um canto, mas uma ferramenta espiritual essencial para a jornada do cristão. A oração contínua é o que nos mantém conectados com Deus, mesmo quando estamos ocupados com o que o mundo exige de nós. Rezar, mesmo nas atividades mais cotidianas, não é um esforço, mas uma oportunidade de manter a mente voltada para o divino. Ao fazer isso, transformamos os momentos comuns em momentos sagrados. A prática da oração contínua. Santa Catarina acreditava que a oração, especialmente a oração do rosário, deveria ser uma prática constante. Ela nos mostra que enquanto realizamos tarefas do dia a dia, podemos rezar em silêncio, com o coração voltado para Deus. Não precisamos de palavras elaboradas, mas da intenção de manter nossa mente e coração em comunhão com Ele. Imagine que você está dirigindo para o trabalho. Em vez de se perder nos pensamentos do dia ou nas frustrações do trânsito, que tal transformar esse momento em uma oportunidade de oração? Comece com uma Ave Maria, recite a oração com atenção plena, mesmo que em silêncio. Essa prática simples pode transformar um momento comum em uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Santa Catarina nos ensina que é na vida cotidiana, nas tarefas que parecem insignificantes, que podemos encontrar espaço para a oração. Nos momentos de espera, como nas filas do supermercado ou enquanto está aguardando uma reunião, ao invés de perder tempo com preocupações ou ansiedades, que tal pegar seu rosário e recitar uma oração? Esses minutos que muitas vezes sentimos como desperdiçados, podem ser aproveitados para fortalecer nossa fé e nossa conexão com Deus. A verdadeira espiritualidade não está apenas nas grandes manifestações de fé, mas nos pequenos momentos em que decidimos colocar nossa confiança e nosso amor em Deus, transformando o cotidiano em oração. Santa Catarina também enfatizava que mesmo nas atividades mais simples, como o trabalho manual ou as tarefas de casa, podemos transformar nossa rotina em oração. Quando realizamos essas atividades com intenção e amor, estamos oferecendo nosso trabalho a Deus. Santa Catarina, ao cuidar de sua comunidade, entendia que a santidade não estava em se afastar do mundo, mas em viver no mundo com um coração puro e voltado para Deus. Ao fazer isso, ela nos ensina que a santidade está nas pequenas coisas que fazemos todos os dias. A ideia de que podemos rezar enquanto fazemos outras coisas pode parecer estranha no começo, mas a prática revela uma verdade profunda: Deus está em todos os lugares, e nossa oração não precisa ser limitada ao tempo em que estamos sozinhos em um quarto silencioso. Deus se encontra conosco em todos os momentos, e ao rezarmos enquanto realizamos tarefas cotidianas, estamos nos lembrando de sua presença constante em nossa vida. Para Santa Catarina, a oração durante o dia era uma maneira de manter nossa mente focada em Deus. Não importava onde estivéssemos ou o que estivéssemos fazendo, o importante era manter nosso coração voltado para Ele.
Isso é especialmente importante em um mundo tão cheio de distrações, onde facilmente nos perdemos em preocupações mundanas. Rezar durante o dia, como nos ensina Santa Catarina, é uma maneira de manter nossa vida espiritual viva e pulsante, mesmo em meio ao caos. Exemplo prático. Parece difícil encontrar momentos para a oração em meio à correria do dia? Santa Catarina nos desafia a fazer do rosário uma parte constante da nossa rotina. Em vez de pensar que só podemos rezar quando estamos em um ambiente calmo e isolado, ela nos ensina que a oração pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. O rosário é uma ferramenta que nos acompanha, que podemos ter nas mãos em qualquer momento. Imagine que você está aguardando em uma fila. Ao invés de se perder nas distrações, segure seu rosário, feche os olhos por um momento e recite uma Ave Maria. Esse simples gesto de oração pode trazer uma paz profunda e renovar sua conexão com Deus. Em momentos de estresse ou ansiedade, lembre-se de Santa Catarina e do poder da oração contínua. Ela nos ensina que mesmo em um mundo acelerado, podemos encontrar a paz ao trazer Deus para cada momento da nossa vida. Santa Catarina e a oração sem interrupções. Santa Catarina de Bolonha, como muitos santos e místicos, não via a oração como algo que apenas preenche um vazio espiritual, mas como uma fonte constante de poder, proteção e conexão com o divino. Para ela, a oração era um caminho contínuo, não um evento isolado, mas uma prática que deve ser vivida durante todo o dia, em todas as atividades. Ela entendia que a verdadeira devoção não é um ato esporádico, mas uma forma de viver. Em seus escritos e em seus ensinamentos, Santa Catarina insistia que a oração deveria ser a respiração da alma. Assim como respiramos constantemente para viver fisicamente, devemos orar constantemente para viver espiritualmente. Essa ideia reflete uma profunda verdade espiritual. A oração não é algo que acontece apenas em momentos de calma ou durante um retiro espiritual. Pelo contrário, é algo que deve preencher toda a nossa vida cotidiana. O desafio da oração constante. Rezar constantemente durante o dia pode parecer um desafio em nossa rotina moderna, onde somos frequentemente sobrecarregados por compromissos e responsabilidades. Mas é justamente nesse cenário que a oração se torna mais importante. Santa Catarina não só nos encoraja a orar, mas também nos lembra da importância de manter uma vida de oração em meio à agitação diária. Quando estamos ocupados, como no trabalho, em compromissos sociais ou em tarefas rotineiras, podemos facilmente esquecer de manter nossa conexão com Deus. No entanto, Santa Catarina nos lembra que mesmo nas horas mais corridas, podemos dedicar uma oração mesmo que curta. A oração não precisa ser longa ou feita em um ambiente silencioso e isolado. Deus está conosco em cada momento, e a oração contínua é nossa maneira de nos mantermos em sua presença. Para Santa Catarina, a verdadeira oração não é apenas a que fazemos em momentos dedicados, mas também a oração que permeia as atividades do nosso dia. A oração durante as atividades diárias tem o poder de santificar cada momento da nossa vida, tornando o ordinário em extraordinário. Quando colocamos nossa intenção e nossos pensamentos em Deus durante as tarefas cotidianas, transformamos esses momentos comuns em uma expressão de fé e devoção. A oração do Rosário, uma oração contínua. Santa Catarina tinha uma devoção particular ao Rosário, que ela via como uma oração poderosa e contínua. Para ela, o Rosário não deveria ser deixado de lado ou guardado em uma gaveta. Ao contrário, deveria ser usado frequentemente, carregado conosco o tempo todo, como uma armadura espiritual que nos protege contra as tentações do mundo. Ao carregar o Rosário conosco, não estamos apenas fazendo uma oração, mas estamos fazendo um pacto contínuo com Deus. O Rosário é uma maneira de manter nossa mente focada em Deus durante o dia, especialmente quando estamos fazendo atividades que não exigem toda a nossa atenção. Como em momentos de espera no trânsito ou durante pausas no trabalho, podemos segurar o Rosário e recitar suas orações.
Isso nos ajuda a voltar nossa atenção para Deus, mesmo quando estamos rodeados por distrações. Santa Catarina nos ensina que o rosário não deve ser apenas uma oração para momentos específicos de devoção, mas deve ser uma prática constante em nossa vida. Quando mantemos o rosário próximo e o recitamos ao longo do dia, nos lembramos da presença de Deus em todos os momentos. A oração contínua, como ensinado por Santa Catarina, não é um esforço, mas uma forma de viver em comunhão constante com o divino. A presença de Deus em todos os momentos. A oração constante durante o dia também é uma maneira de mantermos nossa mente voltada para Deus, especialmente em um mundo que muitas vezes nos afasta de nossa espiritualidade. Quando estamos envolvidos com as pressões do trabalho ou da vida cotidiana, é fácil esquecer de Deus. Mas, como Santa Catarina ensina, não devemos nos deixar engolir pelo mundo ao nosso redor. Em vez disso, devemos aprender a rezar sem cessar, mantendo nosso coração e mente em Deus. Ao rezarmos o rosário, estamos estabelecendo um elo direto com Deus, permitindo que Ele entre em nossa vida de uma maneira íntima e constante. Mesmo quando estamos em movimento, em meio a tarefas diárias, podemos orar e sentir a presença de Deus em cada momento. Isso não significa que precisamos orar de forma intensa o tempo todo, mas que nossa vida deve ser permeada por pequenos atos de oração que nos conectam com o divino. Santa Catarina nos ensina que não precisamos de um ambiente ideal ou de uma situação específica para rezar. A verdadeira oração é aquela que se adapta à nossa vida cotidiana, que pode ser feita enquanto trabalhamos, dirigimos ou até mesmo em momentos de descanso. Cada momento é uma oportunidade de se conectar com Deus, e o rosário é uma ferramenta maravilhosa para isso. A oração como proteção espiritual. Um dos maiores ensinamentos de Santa Catarina sobre a oração é que ela nos protege espiritualmente. Quando mantemos uma prática constante de oração, especialmente com o rosário, estamos nos cercando da proteção divina. O rosário é uma forma de invocar a ajuda e a intercessão da Virgem Maria, que é uma poderosa aliada no combate contra as forças do mal. Santa Catarina, em seus ensinamentos, destaca que a oração contínua é uma forma de manter nossa alma protegida contra as tentações do mundo. O mal está sempre à espreita, tentando nos desviar do caminho de Deus, mas a oração constante, como o rosário, nos ajuda a resistir. Quando rezamos, estamos dizendo a Deus que escolhemos estar com Ele, que nossa vida está voltada para o bem e que buscamos sua proteção contra tudo que possa nos afastar de sua vontade. Santa Catarina nos ensina que a oração não deve ser algo separado de nossa vida cotidiana. Pelo contrário, ela deve ser integrada em todas as atividades que fazemos. Rezar durante o dia, especialmente com o rosário, é uma maneira de manter nossa alma conectada com Deus, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Ao viver uma vida de oração constante, como Santa Catarina nos inspira, estamos nos colocando sob a proteção de Deus e permitindo que sua presença seja sentida em cada aspecto de nossa vida. O rosário como um caminho contínuo para Deus. O rosário para Santa Catarina de Bolonha não era apenas uma oração, mas uma chave para abrir o coração para Deus em qualquer momento do dia. Em suas práticas, ela não via o rosário como algo que deve ser utilizado somente em tempos de retiro espiritual ou em momentos de devoção solene. Para ela, o rosário era uma ferramenta constante de conexão com Deus, um meio de integrar a oração à vida diária e fazer da rotina um espaço sagrado. Na vida de Santa Catarina, o rosário era algo a ser mantido sempre por perto, algo que deveria ser usado sem interrupção. Ela ensinava que a oração com o rosário não precisava ser longa ou ritualística, mas uma prática simples e sincera que se entrelaçava com o cotidiano. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes, em nossa vida moderna, relegamos o rosário ou outras práticas de oração para momentos específicos e esquecemos de mantê-las conosco o tempo todo?
Santa Catarina nos desafia a mudar essa perspectiva. Ela nos convida a transformar o rosário não em um objeto que é guardado no bolso ou na gaveta, mas em algo que está sempre em nossas mãos e em nosso coração. O rosário em suas mãos não era apenas uma oração que rezava quando se retirava do mundo, era uma oração que se fazia em meio ao mundo. Para ela, o rosário era uma contínua lembrança da presença de Deus e uma maneira de manter a fé ativa e vibrante em todas as circunstâncias. Rezar sem parar, a oração contínua no mundo agitado. Vivemos em um mundo que exige muito de nós. Estamos constantemente conectados a dispositivos, corremos de uma tarefa para outra, e o tempo parece cada vez mais escasso. Entre o trabalho, a família e os compromissos sociais, parece impossível achar um momento de paz para orar. Mas, como nos ensina Santa Catarina, o verdadeiro desafio não é encontrar um tempo para orar, mas aprender a orar em todos os momentos, mesmo quando não estamos em um ambiente ideal. O rosário é a resposta para esse dilema. Em vez de esperar por um momento de tranquilidade para orar, podemos trazer a oração para o caos da nossa vida cotidiana. Santa Catarina nos ensinava que ao manter o rosário próximo e usá-lo em momentos de espera durante o trânsito, ao caminhar para o trabalho ou até mesmo em tarefas rotineiras, estamos criando um caminho contínuo de oração. O rosário se torna, assim, uma ponte entre o mundo cotidiano e o divino. Rezar o rosário enquanto dirigimos ou enquanto aguardamos na fila do supermercado pode parecer algo simples e quase imperceptível. Mas para Santa Catarina, esses pequenos gestos são um caminho poderoso para transformar o ordinário em sagrado. A verdadeira devoção não está em fazer orações longas ou complicadas, mas em manter um espírito de oração constante em todas as circunstâncias. Cada Ave Maria que rezamos ao longo do dia, cada momento de silêncio para refletir sobre a vida de Cristo, nos aproxima de Deus de forma profunda e transformadora. A transformação do ordinário em sagrado. Santa Catarina de Bolonha nos lembra que a santidade não está apenas nos momentos de retiro, mas na vida cotidiana. Quando mantemos o rosário por perto, estamos constantemente lembrando a nós mesmos de nossa vocação espiritual. Não se trata de ter momentos específicos de oração, mas de integrar a oração em nossa vida diária, transformando nossas ações cotidianas em atos de fé. Cada vez que seguramos o rosário e fazemos uma oração, estamos dizendo a Deus que Ele é nossa prioridade, que nossa vida está voltada para Ele. Em vez de vermos a oração como uma tarefa ou algo a ser feito em um momento de descanso, ela se torna uma parte natural da nossa jornada diária. Assim, em cada pequena ação, estamos convidando a presença de Deus para nos guiar, nos proteger e nos fortalecer. Quando fazemos disso uma prática contínua, nosso coração se mantém mais próximo de Deus, mesmo nas tarefas mais mundanas. O rosário se torna uma forma de estar constantemente em comunhão com Deus, de manter nossa mente e espírito voltados para Ele, mesmo quando estamos ocupados com o que o mundo exige de nós. Santa Catarina nos ensina que a oração deve ser integrada à nossa vida como um todo, não como algo separado ou reservado para momentos específicos, mas como uma prática constante que permeia todos os aspectos de nossa existência. O rosário como proteção espiritual. Além de ser um caminho contínuo para Deus, o rosário é uma ferramenta poderosa de proteção espiritual. Santa Catarina sabia disso e a usava não apenas como uma forma de oração, mas como um escudo contra as forças do mal. Para ela, o rosário era um meio eficaz de manter o inimigo afastado e de fortalecer a fé. Em sua vida, Santa Catarina enfrentou muitas dificuldades e provações, mas o rosário sempre esteve ao seu lado como uma arma espiritual. Em momentos de tentação, dúvida ou desespero, ela se voltava para o rosário, sabendo que ele trazia consigo a proteção da Virgem Maria. Ela acreditava que o rosário era uma defesa poderosa contra as forças do mal, um meio de nos manter firmes na fé e de resistir às tentações do mundo.
O rosário não é apenas uma oração de devoção, mas uma proteção espiritual contínua. Quando rezamos, estamos invocando a intercessão da Virgem Maria, que nos guia e nos protege. Ela é nossa mãe e nossa protetora, e ao mantermos o rosário sempre perto de nós, estamos nos colocando sob sua guarda e proteção. Santa Catarina nos ensina que ao carregar o rosário conosco e usá-lo ao longo do dia, não estamos apenas fazendo uma oração, mas estamos fortificando nossa alma. Estamos criando uma barreira espiritual contra as tentações e os perigos do mundo. Cada oração do rosário é uma afirmação de nossa fé, uma declaração de nossa confiança em Deus e uma proteção contra os ataques do mal. O rosário como uma fonte de graça. Além de ser uma proteção espiritual, o rosário também é uma fonte constante de graça. Para Santa Catarina, o rosário não era apenas uma prática de devoção pessoal, mas uma maneira de se conectar com as graças divinas que nos ajudam a viver uma vida mais santa e plena. Quando rezamos o rosário, estamos pedindo a Maria que interceda por nós e nos conduza mais perto de seu Filho. Santa Catarina acreditava que o rosário tinha o poder de transformar nossas vidas, de nos ajudar a superar as dificuldades e de nos conceder as graças necessárias para viver de acordo com a vontade de Deus. Ao rezar o rosário, estamos, de certa forma, abrindo nossos corações para as bênçãos divinas, permitindo que a graça de Deus nos transforme e nos fortaleça em nossa caminhada espiritual. Santa Catarina de Bolonha nos mostra que o rosário não é apenas uma oração a ser feita em momentos de devoção, mas uma prática contínua que deve acompanhar nossa vida diária. Ao mantermos o rosário por perto e rezarmos ao longo do dia, transformamos cada momento comum em um espaço sagrado, em uma oportunidade de estar em comunhão com Deus. O rosário não é apenas uma proteção espiritual, mas uma fonte de graça que nos ajuda a viver mais plenamente nossa vocação cristã. Ao fazer do rosário uma parte constante de nossa jornada diária, estamos nos colocando sob a proteção de Maria, fortalecendo nossa fé e transformando nossa vida espiritual. Rezar sem cessar, como nos ensina Santa Catarina, não é apenas um ato de devoção, mas uma maneira de viver em sintonia com Deus, em todos os momentos, em todas as atividades, em todas as circunstâncias. Perigo de deixar o rosário de lado. O último ensinamento de Santa Catarina sobre o rosário nos alerta sobre o grande risco de deixar o rosário de lado, de negligenciar essa ferramenta espiritual tão poderosa. Em um mundo cheio de distrações, é fácil esquecer a importância do rosário, e muitas vezes, ele acaba ficando guardado em algum lugar, longe de nossas mãos e corações. Santa Catarina nos adverte: deixar o rosário de lado é afastar-se da proteção divina. O rosário não deve ser tratado como um objeto comum, mas como uma arma espiritual, uma proteção contra as tentações e os perigos espirituais que nos cercam todos os dias. Quando esquecemos de usá-lo, estamos, de certa forma, nos expondo a essas forças. Santa Catarina sabia disso profundamente e em sua vida, sempre levou o rosário consigo, recitando suas orações ao longo do dia para manter sua alma centrada em Deus. O rosário, um escudo contra o mal. O rosário não é uma prática a ser deixada para quando temos tempo ou quando estamos em um momento de crise. Ao contrário, ele deve ser parte integral da nossa vida espiritual, como um escudo constante contra os ataques espirituais. Cada vez que pegamos o rosário em nossas mãos, estamos colocando nossa confiança em Maria, nossa mãe, que é a intercessora por excelência, a nossa protetora. Negligenciar o rosário significa perder essa proteção diária. Santa Catarina nos lembra que ao deixarmos o rosário de lado, estamos nos expondo à fragilidade humana. Em momentos de fraqueza espiritual, o rosário é o que nos mantém firmes, nos impede de nos afastar de Deus. É uma prática que nos fortalece, nos guia e nos protege. Muitas vezes em nosso cotidiano atribulado, podemos achar que o rosário é algo que podemos deixar de lado ou reservar apenas para momentos especiais.
Mas, como Santa Catarina ensina, essa é uma visão equivocada. O rosário não é algo que deve ser guardado em um canto, mas algo que deve estar sempre à mão, pronto para ser usado em qualquer momento. Quando deixamos de lado, estamos negligenciando uma das mais poderosas formas de oração e proteção espiritual que temos: a perda espiritual de deixar o rosário de lado. Quando negligenciamos o rosário, estamos também negligenciando a nossa própria vida espiritual. O rosário é uma maneira de manter nossa mente e coração voltados para Deus, de nos lembrar de sua presença em cada momento. Deixar o rosário de lado é como esquecer de um amigo querido, que, embora sempre presente, não é lembrado em nossa vida diária. Santa Catarina nos ensina que devemos estar sempre atentos à nossa vida espiritual, especialmente quando as distrações do mundo tentam nos afastar de nossa fé. O rosário é uma prática simples, mas profundamente poderosa, que nos mantém conectados com Deus, com Maria e com as graças divinas. Negligenciá-lo é correr o risco de nos afastarmos espiritualmente, de perdermos a proteção que ele nos oferece. Em sua vida, Santa Catarina foi um exemplo de devoção constante. Ela nunca se esqueceu de orar, de manter o rosário sempre por perto. Ela nos mostra que, mesmo em meio às ocupações diárias, a oração contínua não é apenas possível, mas essencial. Ao colocarmos o rosário em nossas mãos e rezarmos ao longo do dia, estamos colocando nossa vida nas mãos de Deus e pedindo a intercessão de Maria para nos guiar e proteger. Como integrar o rosário em nossa vida diária? Incorporar o rosário em nossa vida diária não precisa ser complicado. Santa Catarina nos ensina que, ao invés de esperar um momento específico ou um ambiente tranquilo para rezar, podemos transformar qualquer momento em uma oportunidade de oração. O rosário pode ser rezado enquanto estamos no trânsito, em filas, enquanto aguardamos alguém, ou até mesmo enquanto fazemos tarefas domésticas. Cada momento de espera pode ser transformado em um momento de conexão com Deus. A prática do rosário não exige muito tempo ou esforço, mas sim dedicação e amor. A cada oração, estamos dizendo a Deus que queremos viver em sua presença, que nossa fé não é algo que se limita a momentos específicos, mas algo que permeia toda a nossa vida. O rosário é uma forma de viver nossa espiritualidade de maneira prática e contínua, transformando a vida cotidiana em um caminho de oração e devoção. Não deixe o rosário de lado. O rosário não é apenas uma oração, mas um caminho contínuo para Deus. Como Santa Catarina nos ensina, ele deve ser parte de nossa vida, uma prática diária, constante e sem interrupções. Não podemos deixá-lo guardado em um canto, esperando o momento certo para usá-lo. Ao contrário, ele deve estar sempre perto de nós, pronto para ser usado em qualquer momento, em qualquer situação. Não deixe seu rosário de lado. Carregue-o consigo. Reze-o continuamente em todos os momentos do dia. Quando fazemos isso, estamos colocando nossa vida espiritual em movimento, buscando a presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. Não espere o momento ideal para orar. Transforme o momento presente em um momento de oração. Carregue seu rosário todos os dias e faça da oração contínua uma parte de sua vida. Reze durante o dia, em todas as situações, e sinta a proteção e a graça que essa prática traz para a sua vida. Inscreva-se para receber mais ensinamentos de Santa Catarina e descubra como transformar sua vida cotidiana em um caminho espiritual. Não deixe para amanhã o que pode ser rezado hoje. A oração contínua é a chave para uma vida mais próxima de Deus.